Olá, o meu nome é Lisa Schwanz e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Nua Biobarra. Olá, hoje levo-te a uma viagem de verdadeiro mergulho interno e efetivamente vamos até ao nosso intestino, a este órgão que tanto se diz ser um segundo cérebro, e exatamente para falar sobre ele, sobre toda esta vida em termos de bactérias e não só, temos uma especialista, tenho a honra de ter aqui uma especialista comigo, que nos vai falar dessas bactérias, do nosso intestino e das nossas emoções, o porquê que ele é visto realmente como um segundo cérebro e porquê que deve ser tão privilegiado e muito mais cuidado no nosso dia-a-dia. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Ana é aqui especialista em nutrição integrativa e coach e dás consultas sobre isto, e eu ouvi-te falar uma vez apenas, mas eu senti, quando comecei depois a pensar em gravar podcasts, senti eu tenho que trazer esta mulher aqui, eu tenho que trazer. Portanto, eu não fui pesquisar muito sobre ela, mas eu fiquei rendida a tudo aquilo que tu disseste e que te ouvi dizer nesses 45 minutos, ou não sei quanto tempo foi, mas efetivamente tenho a certeza que quem nos está a ver e quem nos está a ouvir vai ficar rendido também. Então, olha, fala-nos um bocadinho, eu vou entrar mesmo já por aqui, sobre o teu conhecimento nesta área de intestino, de microbioma e tudo aquilo que te apaixonou para cada vez mais aprofundares esta visão da vida e esta prática também. Então, é mesmo uma paixão, mesmo como estás a dizer. Eu sei que podem associar o intestino, mas o que é apaixonante no intestino? Pronto, é tudo, é mesmo a origem da vida praticamente. Eu adoro, porque à medida que fui crescendo e amadurecendo na vida, não é? E estudando também, eu não fiz sempre isto, não é? E realmente eu achava fascinante como é que as pessoas funcionavam e tentar compreender porque é que é assim em determinadas pessoas, porque é que é de outra maneira noutras pessoas, não é? E eu comecei a trabalhar com a nutrição integrativa, que é a alimentação primária, portanto, das emoções, e a alimentação secundária, que é aquela que nós ingerimos. E na altura, porque eu também sou musicoterapeuta, e eu comecei, pronto, nesta vá abranger mais estas áreas, precisamente quando estava a fazer o mestrado em musicoterapia. E eu estava a trabalhar muito o emocional. E aquilo, eu depois ouvia nos sítios onde eu estava, também lá no hospital e tudo, e o foco era muito, pronto, ok, é a mente, vamos trabalhar a mente, mas eu preciso também que o resto funcione, não é? E eu trabalho muito com a área de oncologia e uma das coisas que acontecia sempre e que muita gente já deve ter ouvido dizer, as pessoas dizerem que é, vai fazer um tratamento de químio ou um tratamento desses, pode comer tudo, porque não queremos que perca peso. E aquilo fazia-me imensa confusão, porque não é assim. Nós não podemos comer tudo, porque há comidas que alimentam, inflamam, neste caso, na altura eu ainda não olhava bem para as bactérias desta maneira. Há comidas que inflamam mais e há comidas que promovem a nossa saúde. Então como é que uma pessoa que está num estado de doença, mesmo no limite, pode comer tudo? Não faz sentido. E então comecei a sentir muita necessidade de aprofundar esta parte da nutrição, mas não de uma maneira tradicional. Eu não vejo a nutrição da maneira tradicional, eu vejo a nutrição como algo que é o nosso combustível, dá-nos vida, alimenta o mundo todo que está aqui dentro, não é? Então isso fez-me começar a procurar cada vez mais coisas, e depois é quando tu chegas a um ponto, depois vais dar a outro e depois o outro dá mais 3.000, é pesquisas na internet, tu nunca consegues ir só a um sítio e já estás aí para várias ramificações. Pronto, e cada coisa que eu lia comecei a achar mesmo fascinante, e quanto mais aprofundava e tinha esta compreensão através do meu estudo para os outros, também estou a aprofundar em mim. E isto é autoconhecimento, não é? Nós estamos aqui todos a evoluir espiritualmente, e portanto esta busca incessante que eu também sempre tive acabou por começar a despertar cada vez mais isto. Então eu comecei a fazer a minha abordagem intuitivamente por aí, não é? Então porque é que a pessoa tem desejo disto, ou porque é que a pessoa desenvolveu aquela doença, não é? Porque isto está tudo associado ao emocional e ao físico, é vice-versa, não é?
Nós não conseguimos dizer a uma pessoa, ok, comes super bem, nunca vais estar doente. Não é verdade, se ela adoecer na mente, ela vai adoecer o corpo físico, não é? E o contrário também é verdade. Podes estar excelente no psicológico, mas se comes muito mal, só ingredientes que te inflamam, tu vais adoecer. Porque Eu aí já fico neste pensamento a seguir, que é, se tu já comes tudo isso mal, talvez não estejas assim tão bem, não é? Porque senão não atraías também, Sim, sim. não ressoavas com um tipo de alimento, não olhando aqui de uma forma Sim, julgatória, sim, sim. atenção, mas realmente já deve haver alguma emoção que te leva a comer de determinado alimento que te inflama, que te é tóxico no fundo, não é? Depende, sabes? Porque às vezes há situações na vida que nos fazem não ter tempo para nós. E mesmo tu sabendo, e eu estou a dar até o meu próprio exemplo, sei lá, perdes alguém, ou há uma situação profissional muito traumatizante, ou uma situação na vida, e tu naquele momento que estás a gerir a parte emocional, tu acabas por não conseguir cumprir ou ter o teu ritmo de vida normal, e isso começa-te a abrir portas para fragilidades. Percebes? Que há pessoas que têm mais e outras que têm menos, e é aí que se vê a tua herança em termos de bactérias. Todos Ok. nós temos essas bactérias cá dentro. Agora, uns têm mais, outros têm menos. Tudo depende do que é que veio, de tudo o que está para trás. Porque as bactérias, não é? É ancestralidade pura, literalmente. Olha, já agora uma curiosidade que me está a vir aqui, eu não te quero estar a interromper, mas e estas bactérias podem se mudar de quanto em quanto tempo? É possível saber assim mais ou menos isso? Se tu passares a comer bem, passares a cultivar emoções mais positivas, mas antes tinhas determinados patógenos, mais ou menos qual seria a durabilidade ainda deste tipo de flora intestinal? Tu consegues mudar as bactérias que tens no teu intestino no espaço de 24 horas, para teres uma ideia. Agora, Uou, depois tens que ser consistente, não é? ok. Então, tu podes comer algo que te vai começar a alimentar, porque isto é mesmo assim, cada bactéria não come a mesma coisa. Não é? Então, se eu como uma peça de fruta, estou a comer fibra. Para mim, uma fruta é fibra, é vitaminas, não é? Não é uma maçã apenas ou um pêssego, não. É todo este pacote: água, fitoquímicos, pronto. Então, quando tu comes isso, estás a alimentar um grupo que são as bactérias boas, não é? E as outras passam fome porque não comem isso, não é? Os pintainhos não vão comer, por exemplo, peixe, os peixes não vão comer vacas, pronto, é um bocado assim, percebes? Então aqui dentro também é a mesma coisa, as nossas bactérias têm gostos, têm preferências, têm formas de pensar também diferentes, têm sensibilidades diferentes, por isso é que isto é muito fascinante, quando tu começas a perceber, elas têm nomes diferentes, nós é que achamos que bactérias é tudo igual, mas não é. Tu tens aqui dentro um ecossistema incrível, não é só bactérias, é fungos, não é? Tens bactérias que são da pré-história, ou seja, ainda não havia humanos, não é? Que têm 4 bilhões de existência. A arqueia, por exemplo, é uma bactéria antiquíssima. Então, como é que eu tenho atualmente hoje, percebes? Por isso é que eu estava há pouco a falar da ancestralidade. E vai fazer ponto com o que tu disseste, porque nós trazemos realmente coisas da altura jurássica, percebes? Então o que é que nós controlamos? É como é que essas coisas se vão manifestar. Tu tens uma rede de informação aqui dentro, é um ecossistema tão imenso que está todo em balanço. Há pouco falavas de cooperação, e a natureza é isto, é a lei da cooperação, ok? Então elas funcionam todas em cooperação e otimamente bem, para o teu sistema a brilhar por todos os lados e a funcionar bem, se tu também cooperares com o teu corpo. E qual é que é o teu papel aqui? É o que é que vais meter cá dentro, que vida é que vais levar, não Olha, é? e eu acho fascinante. Para mim também é apaixonante e estar a ouvi-la é mesmo assim um poço de sabedoria. Deixa-me perguntar-te assim, por curiosidade, se souberes responder, essa bactéria da pré-história, por exemplo, que trouxeste como exemplo, que tipo de alimentos é que a atraem? Olha, Se souberes. as bactérias boas, a arqueia nem é bem uma bactéria. É um ser parecido, mas não é bem uma bactéria. Mas o que estes seres gostam, não é? E esta é muito resistente, vive em meios mesmo muito adversos. Mas a essência, o alimento preferido das boas bactérias são fibras. Fibras, Ok. ok? Fibras, e onde é que estão as fibras? Normalmente não é no animal, não é? É tudo do que é do mundo vegetal. O animal tem porque ingeriu o que é do mundo vegetal, entendes? Então,
essas bactérias estão cá, mas em muita gente, por exemplo, a Arquemância também é uma bactéria incrível, mas que nem toda a gente tem ativada, porque não dá a comida necessária. Que seria, por exemplo, que tipo de comida? As fibras, tudo o que tenha fibras do mundo vegetal. A comida favorita, porque lá está, as bactérias menos boas, não é? Que muitas pessoas têm doenças autoimunes, cancros, diabetes, doenças cardiovasculares, etc., demência, tudo, são doenças que são geradas, não é só, mas o meu avô, o meu pai tinha, isso não quer dizer nada. Claro. Percebes? Eu tenho toda uma geração para trás de mim, o meu pai, a minha mãe, da minha família, tios, etc., com cancro. Já morreram praticamente todos. Então eu não vou esperar que também vou ter cancro. Eu vou mudar o meu registro. Eu tenho essas bactérias também. Eu tenho essa fragilidade. Então o que é que eu fiz? Eu mudei todo o panorama. E então eu nunca tenho sinais sequer disso. E quando eu digo mudar o panorama, lá está, não é só na alimentação, é a parte mental e a parte também da comida, propriamente dita, aquilo que alimenta, percebes? Então, eu tenho que... por exemplo, quando uma pessoa diz que está com Alzheimer ou está não sei o quê, eu sei que ela está a comer muito açúcar, produtos processados, que não tem hábitos de vida como deve ser. Ela nem precisa dizer o que é que faz na vida, porque já sabemos à partida por isto. Eu, pelo menos, é assim que eu leio as pessoas. Tenho um cancro na mama. Eu já sei que ela tem problemas nos relacionamentos, que é uma pessoa que também não tem que necessariamente comer mal, mas se calhar não come aquilo que é necessário, percebes? Porque depois cada parte do teu corpo está associada a determinadas coisas, entendes? E isto é muito fascinante, eu acho que é muito giro, porque é a melhor viagem que tu fazes, tu andaste pelo mundo inteiro, não é? Mas eu acho que um fascínio mesmo é mergulharmos para dentro, isso é super fascinante também, obviamente, viajar pelo mundo. E a tua linguagem não me é estranha porque eu sou homeopata. Portanto, eu também estudei, não tão a fundo assim microbioma, mas a verdade é que sou apaixonada também por tudo o que tu me estás a dizer, acredita? Não, é incrível e é tão importante as pessoas perceberem realmente o poder, não só da alimentação, mas da alimentação a nível emocional. Claro e a somatização, aquilo porque que realmente trazes como consequência. A linguagem do teu corpo vai ser em reações químicas, não é? Então, estás estressada, ok, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, o teu stress vai-te alterar hormonalmente também, vai-te alterar como é que tudo funciona, mas onde? Onde é que é a sede? Nos intestinos, percebes? Então, o teu intestino controla a parte neuroendócrina, controla o teu sono, controla... tu não vives sem bactérias, porque a forma que tu tens de absorver os nutrientes é através das bactérias. E o teu sistema imunitário, não é? 75% sistema imunitário, é produzido a nível do intestino. Para mim e para alguns médicos também que eu gosto e cientistas, o intestino é considerado o primeiro cérebro. Ok, nem é o segundo. Para mim já nem é o segundo, com todas estas coisas que eu sei e a magia toda, porque isto é um oceano. Imagina um oceano, tu tens uns peixinhos que andam à superfície, é o teu intestino. Portanto, aqui mais à superfície, não é? Tens ali aquelas vilosidades do intestino e aqui à superfície tens um tipo de bactérias. Quanto mais vais fundo e de longe no intestino, tu tens vários microbiomas diferentes no teu intestino. Quem tem, por exemplo, divertículos, que são bolsas no intestino, tem um microbioma nesses divertículos de bactérias que inflamam. Pois. Estás a ver? Então, se tu não dás o produto que inflama, aquela pessoa dificilmente vai ter crises. Olha, dá-nos assim, eu já te ouvi dizer isso, por isso vou por aqui, dá-nos assim 2 ou 3 exemplos de nomes de bactérias que inflamam e ao mesmo tempo de que tipo de alimentos é que as atraem. Então, olha, eu não sei os nomes todos de cor porque aquilo é um bocado difícil, mas Rosebúria, Prautenise é um nome assim estranho, elas têm nomes muito esquisitos. A Arquemância é uma das boas. As bacteroides são das menos boas. E o que é que elas comem? Então, as boas, fibras, tudo o que é do mundo vegetal. As menos boas, porque eu não gosto de dizer que também são más, porque elas equilibram também, se estiverem bem, em equilíbrio, exato, elas fazem numa funções... percentagem adequada, não é? Se cooperam entre si, porque há vírus que comem bactérias menos boas também, portanto os vírus não são todos horríveis. Então, e as que são menos boas são as que se alimentam essencialmente de proteínas animais, de açúcares processados, produtos refinados. Portanto, essas são as menos boas. Então, quando a pessoa tem determinadas doenças, eu sei o que é que ela anda a comer por isso, entendes? Exato. Nunca decoro, eu sou péssima a decorar nomes, portanto... Mas eu achei fascinante, porque tu trazias isso através deste exemplo... que no fundo já o sabemos de uma forma mais teórica, mas agora também percebendo ao nível do intestino, que é, claro, aquilo que eu penso traz consequências e somatizações, mas aquilo que entretanto eu também já fui, entre aspas, implementando em mim, desenvolvendo, ou seja, este tipo de bactéria,
já não numa percentagem adequada, bactéria menos boa, numa percentagem não adequada, portanto superior ao número supostamente que Sim. deveria ser, e começa nesses processos inflamatórios, etc., também me leva depois a desejar, a atrair Claro que sim, pelos tais porque alimentos tu começas não a crescer saudáveis. uma população de bactérias que querem comer, as bactérias querem comer. Aqui quem está a mandar Sei que tu são as dizias que era um bactérias. primeiro cérebro quase, não é? Ela manda um segundo cérebro, Portanto, o outro, imagina, neste caso. estás na faculdade, um exemplo que acontece muito com os jovens, estão na faculdade, até podem comer bem, mas depois vão para a faculdade, já começam a introduzir refeições à hora do almoço porque já não estão a comer em casa. Depois essas refeições aí já é um mundo, porque realmente é muito difícil comer bem fora de casa, é um facto, percebes? Porque a comida, por exemplo, dou um exemplo básico, o arroz branco normal. É um arroz extremamente processado, portanto é muito rico em açúcar. Não é que ele tenha açúcar ali de água pau, não, mas como já não tem a fibra, a forma dele entrar no teu organismo é para fazer disparar a glicémia, percebes? Então quem vai se alimentar mais disso vão ser as bactérias que não interessam tanto ter alteradas, não é? Então chama-se disbiose intestinal este desequilíbrio das bactérias. Então tu ao comer estás a gerir a população que tu tens. E, por exemplo, a depressão começa no intestino. Uma pessoa que tem tendência para a depressão, isso já vem muito do que está para trás, todas as gerações que ela tem na sua família para trás, não é? Porque as bactérias trazem ancestralidade acima de tudo, não é? Então há pessoas que têm doenças que o pai e a mãe não têm, mas depois vais ver e há muito mais para trás, e é pena nós não conseguimos viajar no tempo e ir lá bem para trás, porque nós trazemos isso tudo. O que é que muda? Isto é um gatilho. Tu podes ligar e desligar a inflamação em função do teu estilo de vida, da tua alimentação, daquilo que tu pensas, da maneira como te movimentas aqui no universo, no planeta, da maneira... Exato, era o que tu dizias, Percebes? podes ou não ativar determinada Exatamente. fragilidade genética, Exatamente. não necessariamente tem que ser uma consequência. Não é? Era o que eu estava a dizer em relação ao cancro. O Exatamente. facto de eu ter toda a gente, praticamente a minha família, com esses problemas, não quer dizer que me vai acontecer a mim também. Porquê? Felizmente, e porque foi, pronto, já perdi os meus pais de uma forma mais precoce, também me deu esse alerta. Às vezes é preciso morrer em determinadas pessoas na tua família para a dinâmica também se restabelecer de outra forma, entendes? Portanto, todos nós temos um papel importante nesta dinâmica. E, de facto, isso também me alertou, não é? E, de certa forma, a oncologia é das minhas áreas favoritas. Porque é que será? Eu nunca quis estudar apenas oncologia, mas a verdade é que a maioria dos meus pacientes é oncologia. Tenho muitas outras coisas, mas a oncologia realmente é o que mais me fascina, não é? Porque quando tu mudas ali o chip, tu consegues de facto fazer remissões na própria doença, mas tens que fazer um trabalho muito grande, que não é só pela alimentação, também é um trabalho interior, não é? Tens que mudar tudo aquilo que te levou às coisas se manifestarem daquela maneira. É um abanão. O cancro é mesmo um abanão. E lá está, tens bactérias também que estão em desequilíbrio total aqui dentro. Tens a população daquelas que não interessam muito mais exacerbadas do que as que interessam. Há bactérias, eu dou muito o exemplo, cada bactéria é como, e fungo e vírus, é uma pen, cheia de informação, de séculos para trás. E tu tens que ativar essas pens. Eu sei um computador, eu não consigo ver o que é que está na pen, não é? Então, eu para ativar isso tenho que ingerir determinados alimentos. Tenho que fazer determinadas coisas que provocam determinadas reações químicas dentro de mim. Entendes? Imagina, uma pessoa que tem um intestino extremamente preso. Tenho um intestino preso, o que é que isso tem a ver com o facto de eu não dormir? Tem tudo a ver. Tu produzes 80% da tua serotonina no intestino, que é o que te faz dormir. Então, se tu tens um intestino que não funciona bem, não é ir à casa de banho todos os dias. O ideal é, vais à casa de banho todos os dias, passas o papel e não sai nada, percebes? Fica branquinho. As crianças isso acontece. Exato. Não é? Então, isso seria um intestino que realmente está mesmo muito saudável. Agora, se tens as fezes muito secas, em bolinha, passas o papel, não sai nada e não tens um intestino saudável, percebes? Portanto, o ideal seria isto. Então, quando tu vês que o teu intestino está funcional, está tudo a funcionar, então tu sabes que todos os outros processos também vão funcionar, porque a comunicação entre as bactérias, não é? É impressionante, é uma rede, não é? É mesmo incrível, eu fico mesmo fascinada. Eu também, olha, ia dizer exatamente isso, estou fascinada. É fascinante. Não sei qual é, obviamente, como é que as pessoas que nos estão a ouvir se sentem lá em casa, mas efetivamente é um mundo. É um mundo. E nós temos a mania de separar as coisas, e não é para separar, porque aquilo que se passa cá dentro é como nós também vivemos a vida. Então, a maneira como nós trabalhamos em cooperação, e quanto mais cooperamos uns com os outros, mais exponenciamos tudo entre todos. Aqui dentro é a mesma coisa, e as pessoas acham que isto é separado, mas não é, não é? Imagina, eu sou contabilista, não é? Eu, Ana Garcês, a minha cabeça é o contabilista, está a gerir isto tudo, a empresa toda.
Se eu não tenho boas decisões do que é que eu vou comer, do que é que eu vou pensar, se eu vou ficar a deitar-me sempre às 2 da manhã ou se eu não vou fazer desporto, eu estou a dar essas instruções aqui para dentro e, portanto, eles vão executar aquilo que eu estou a dar. Então, eu vou levar a minha empresa à falência, literalmente. Estás a ver? Então, lá está, pois começa a ter bactérias que elas próprias, ou seja, a população está sempre em oscilação, vão fazer coisas que eu já não vou conseguir controlar. Há um ponto em que é difícil fazeres o processo inverso, a não ser que realmente recorras a diferentes terapias, não é? Por isso é que a saúde é integrativa, não é um médico, não é um terapeuta que trata uma pessoa. Não é um caminho. Não, são vários, e no caminho tu descobres que há coisas que te identificas mais e há outras que não te identificas tanto, e é assim, é um crescimento. E isto é que é a magia das coisas, é tu conseguires encontrar o teu caminho, porque cada pessoa é um mundo, nós somos um mundo dentro do mundo, entende? E ao mesmo tempo isto permitindo também reajustar ao longo do caminho, porque se calhar aquilo que fez sentido, daqui a um tempo pode já não fazer. Agradeces, não é? Retiras a bagagem que tens a retirar e entras por outras portas, por assim dizer. Os teus objetivos há anos atrás, tu estás em evolução, portanto, se seguirmos a linha, estamos aqui, tudo o que nos acontece também na vida é para nós evoluirmos espiritualmente, portanto, tu não vais querer as mesmas coisas, nem te vão fazer sentido do que era para trás, não é? Quando nós estamos muito agarrados ao passado, nós não saímos do passado. Então nós temos no presente, não é, que nós vamos transformar o que está para trás e criar o futuro como deve ser, não é? Isto é um relógio que até está numa clínica que eu também estou, da Clínica Medicinas, que é da doutora Radmila, e ela tem esse relógio que diz isso, e é maravilhosa esta frase, porque de facto é verdade, nós temos que ir lá atrás para mexer no que está a acontecer hoje e para criar aquilo que vai surgir mais tarde. Percebes? Então isto é feito em parceria também com as tuas bactérias, pela comida que te vai elevar a vibração, não é? Eu deixei de comer carne há mais de 14 anos. Eu nunca na vida achei que eu ia deixar de comer carne. Para mim isso seria impensável, não é compatível, ok? E por várias crenças que eu tinha, e também falavas há pouco das crenças, as crenças são realmente limitadoras, nós temos crenças, tem a ver com aquilo que nós estamos a viver, nós vibramos no meio onde estamos, mas quando começas a pôr o pezinho por fora, tu vais começar a experimentar outras coisas, e vais começar a perceber aquilo que te identificas mais, e tu também já deves sentir isso, né? À medida que nós também vamos tendo mais idade, há coisas que já não queremos caber em coisas que não nos servem, percebes? Só porque sim, ou só porque queremos ser aceites. Então tu começas a criar a tua própria realidade e começas a fluir nela. E isto é feito em parceria, então quando eu vou comprar comida, não é? Não sou só eu que estou a vibrar, são as minhas bactérias todas, estão aqui aos saltos a vibrar literalmente, com aquilo que vai entrar cá dentro. Então na realidade eu não estou a escolher os ingredientes, são elas. Eu estou a olhar para os legumes, para as frutas, para os feijões, para as coisas todas, e eu estou literalmente a salivar ou a ter reações de prazer, etc. com isso. Eu dou muitas vezes o exemplo de quando estou num restaurante a escolher uma emenda. Na realidade não sei o que estou a escolher, não é? Eu olho e às vezes olho para coisas que eu sei que não me vão fazer bem, mas eu nem preciso de saber porque já começo a sentir uma cólica ou dá-me uma sensação de náusea, mas isto é quanto mais te ligas a ti própria, mais consegues sentir isto, e é fantástico, porque depois eu não vou querer maltratar aquilo que me dá a vida cá dentro. Completamente. Não é? Quero dar o melhor. Então... E não queres depois alterar essa saúde que também começas a sentir cada vez mais, não é? Porque depois acredito que é uma pescadinha de rabo na boca, desculpa a expressão, mas é nesse sentido, já te sentes saudável. Exatamente. E começas a perceber-te que sempre que poluis, digo eu, bocadinho através da alimentação. Olha, e há bocadinho eu perguntava-te, há pouco perguntava-te, mais ou menos quanto tempo é que estas bactérias, ou seja o que for, poderiam deixar de existir naquele número alterado, porque, por exemplo, eu já tenho falado muito nela neste podcast, ela não nos ouve, mas a minha segunda filha mudou radicalmente neste último ano. E então, olha, foi fazer 13 e começou ela própria, às escondidas, a consumir alimentos que nunca fizeram parte da nossa alimentação, como iced teas, portanto, refrigerantes e mais tipo pacotes de tudo o que era fritos, etc. E houve às vezes um ou outro dia que eu conversei com ela, e eu também falo sobre isto, não no nível de conhecimento que tu tens, especificamente sobre o intestino e etc, mas sobre saúde, sobre o quanto tu também te alteras. E eu dizia-lhe, tinha esta ideia de que a cada 7 anos, por isso é que eu te perguntava, para ver se a nível do intestino também diziam o mesmo, a cada 7 anos, claro que não é
assim, não é? Fechado neste tempo, mas efetivamente tu até podias mudar o teu ADN. Por isso é que tu dizias há pouco muito bem, a grande parte da tua família teve um processo oncológico, mas tu mudaste todo o contexto em Sim, ti, sim. porque é possível fazê-lo. E eu perguntei-te isso nessa questão de tempo, até inspirada agora nesta minha filha, na expectativa que ela não avance muito mais no tempo com esta alteração alimentar, mas ao mesmo tempo, trazendo agora aqui para quem nos ouve e quem nos está a ver, uma pessoa que realmente queira começar a comer saudável, que volta e meia já come, mas ainda tem as suas tentações, portanto, tentações possivelmente Sim, sim, que tem a ver com as bactérias oriundas que tu tens, sim. das bactérias que estão presentes nesse intestino. Quanto tempo, eu sei que agora é limitativo a pergunta, mas é que ela deveria ser consistente na sua prática, quanto mais, melhor, para efetivamente começar a deixar de ter esses desejos de comer seja o que for. Porque ela vai ter que ter um período em que é firme, não é? Sim, sim, Em sim. que apesar da vontade, como tu dizias, eu vou ao supermercado e se calhar em vez de salivar por determinado alimento, Sim, posso salivar por outro. Eu, por exemplo, há 20 anos que não entro na secção de tudo o que secção bolachas e não sei o quê. Não é para resistir a nenhuma tentação, porque hoje em dia já não me tenta, felizmente. É mesmo porque, ok, este corredor não me interessa. Portanto, o tempo, lá está, há pouco também falavas do tempo, e o tempo é curto, muitas vezes, e numa ida ao supermercado, se também o gerires bem, evita aquele corredor, porque, ok, ali não tem nada que queira consumir. Mas para muitas pessoas, e eu lembro-me quando estudei, na altura da escola, havia um professor meu, eu tive nutrição de desporto, e havia um professor meu que dizia que se estás com fome, não entres nesse corredor, Exato. porque vais ter tendência a consumir querer muitas daquelas consumir. coisas. Se calhar já influenciado também pelas bactérias que tens. Mas, ou seja, agora para quem nos está a ouvir, e resumindo aqui a questão, pessoas vão tendo tentações dentro do supermercado. E se estiverem com fome, fica já a dica também de, não é Não minha, é, mas é exato. válido, não entrar em corredores que realmente possam não ser os melhores nesse sentido alimentício. Mas ok, então quanto tempo de firmeza, de força, de consciência sobre a alimentação é que a pessoa precisa de ter para, a nível de intestino, poder começar a equilibrar suficientemente o número de bactérias entre as boas e as menos boas, o suficiente para depois não salivar por determinados alimentos? Então, depende de pessoa para pessoa, mas normalmente, e lá está, tu nunca eliminas as menos boas, tu metes com menos pressão pela comida que estás a ingerir, então tu precisas, e há outra coisa, não é só pela comida, porque isso estás a falar da tua filha, Exato. há outras questões As emocionais, emoções, sem e dúvida. o açúcar é uma adição que está a compensar algo que ela não está a conseguir satisfazer de outra via, ok? Então essas bactérias estão aí, estão presentes, e nesses momentos em que ela está em oscilações, ela vai querer comer mais, porque essas bactérias vão estar mais ativas, não é? Pelo stress, pelos todos os sinais que ela está a dar ao corpo. O corpo está a falar com ela. É uma linguagem de inflamação. Mas, portanto, entre 3 meses, 6 meses, já é um mínimo, para teres uma grande mudança no teu microbioma se estiveres consistente. Tu podes fazer mudanças num mês. Tu tens alterações incríveis no espaço de um mês. Em 24 horas já começas a mudar. Mas depois começas a ressacar, tens uma fase da ressaca, não é? Porque os produtos aditivos, não é? Fazem-te querer procurar isso. Se tu estiveres otimamente bem em tudo o resto na vida, consegues ir em linha reta, mas isso não acontece, não é? Isso é que depois é a importância de adicionar o desporto e etc. Exatamente, não é? tu tens que Também fazer sempre coisas a dar suporte umas às outras, por isso é que isto é uma complementariedade, e isto Lá está a tal é cooperação. lindo, é mesmo lindo, porque tu estás a atacar nas frentes todas, tu estás a envolver-te num projeto incrível que és tu, entendes? Então tu vais a tudo, porque basta não dormires bem para começares a ter alterações também. Não dormes bem uma vez, ok, ainda passa, mas à segunda vez já estás a ter desejo de coisas, porque estás a desregular o teu sistema todo, percebes? Então 3 meses, 6 meses, pode ir um ano. Há pessoas que
depende do que é que elas têm, mas no caso da tua filha ela é muito nova, ela rapidamente consegue fazer isso. Agora ela não tem uma ferramenta porque é muito nova ainda, que é na parte emocional, e portanto facilmente ela é comprada por estas bactérias, porque ela está a alimentá-las cada vez que está a levar um refrigerante ou um produto mais adoçado, ela está literalmente a ter prazer rápido, que é um engano, porque depois começa a ter um pico de queda muito superior e ela vai querer sempre mais, até se começar a sentir mal, até gerar confusão mental, mudanças de humor, atrapalhar o sono, a aprendizagem. Portanto, isto é uma bola. Portanto, ela vai sempre ter que passar por um momento menos fácil, ok? Um bocado mais doloroso, que é o do corte. A tal ressaca que tu dizias há pouco. Exatamente, e portanto os miúdos é muito fácil manifestarem, eles ficam extremamente irritados, é simples, pronto, acontece, eles não escondem estas coisas. Portanto, ela vai ter que sempre passar por isso, mas isto também se calhar é um desafio que ela tem que passar e torna-a mais resistente, com mais resiliência na vida em determinadas coisas, percebes? Portanto, isto está tudo, agora tens é que perceber porque é que ela se está a refugiar nisso. Porque é que ela tem vergonha de assumir isso? Ok. A vergonha, coitada, é porque tem os pais que não Pronto, comem. mas estás a ver, mas será que vocês também de alguma maneira possam estar, não sei, às vezes nós pais que somos todos certinhos nestas coisas, também não somos perfeitos, obviamente, mas às vezes pomos uma pressão nos miúdos que sem querer, não estou a dizer que é verdade, que é de propósito, mas eu tento muito ver-me sempre de fora e eu, pronto, depois cada um tem núcleos diferentes aí dentro que têm que ser trabalhados, a manipulação e dessas coisas todas. Mas a verdade é que nós acabamos por querer fazer que os nossos filhos façam determinadas coisas um bocado à nossa imagem às vezes, mas inconscientemente, que também vem desta ancestralidade toda, que é as coisas que nós trazemos e temos de trabalhar. Portanto, isto é giro porque dá para ver a dinâmica toda, o que é que está ali a ser espelhado também de mim, na minha filha, não é? Neste caso na tua. Sim, sim, sim. É muito eu giro. Aqui, pois, se calhar faço-lhe pressão, porque eu não penso nisto todos os dias, mas sempre que me apercebo que ela está a consumir esses alimentos ou que me chega essa informação, claro que mexe com o meu emocional também, até pela questão de saúde, não é? Porque como tu estudas isto e tens consciência sobre isso, como é que eu me desapego e finjo, ou de certa forma, eu vou dizer fingir que não me preocupo, porque me preocupa, e sabendo que não é uma vez, não é? Que então, passa a ser um hábito. Perguntar, por exemplo, o que é que ela sente quando está a comer aquela comida. Eu acho que é a integração, sabes? Porque nós Exato. depois também viemos da volta ao mundo, não é? E ela acabou por fazer aqui anos de homeschooling, depois viemos para esta zona morar, e agora estes colegas da escola onde ela entrou consomem, e até agora, nesta fase da vida dela, em que andava entre homeschooling e escola, talvez não tenha tido tempo necessário com a influência da alimentação dos outros. Ou ainda tinha as bases da família mais assentes e agora tu chegas à adolescência, porque ela chegou à adolescência, está em busca da sua identidade, ela está a inserir-se no meio, mas isso é um processo que ela depois vai perceber, e acontece a muitos adultos, que é tentar caber numa coisa que não me serve, e depois mais tarde acabam por perceber, epá, não é nada disto que eu quero, e depois, ok, eu já não me dou com aquelas pessoas que eu era tipo, respirava o ar delas, e isto é um processo, portanto ela está no seu processo. Mas eu agarrei nela como exemplo, mas para trazer a questão, porque acredito que é um processo e que muitas vezes inconscientemente pode chegar à fase adulta. Mas a emoção muda-te as bactérias. O desporto que tu fazes muda-te as bactérias. Acredito diferentes desportos faz ter diferentes bactérias cá dentro. Por isso é que também é bom diversificar o teu desporto. Completamente. Percebes? Porque isso faz-te produzir diferentes bactérias. E lá está, é muito giro. Trazes diferentes hormonas que vão alimentar também. Tudo, está tudo interligado. É um comportamento geral. Que tu não consegues tirar uma pecinha, tens que ter as peças todas em tal cooperação que tens falado. Agora aqui a nível de não há só um caminho, não há só um desporto ou não há só a alimentação. Exatamente. É realmente um conjunto de peças que a pessoa pode beneficiar para se fortalecer e para manter a sua consistência. E quanto mais nós como adultos, não é? Eu vejo já nos meus filhos, quando eu me estou a trabalhar, eu já noto, quando faço trabalho a sério, não é? Não é só fingir, ok, agora vou fazer uma dieta, não é nada disso, é fazer um trabalho completo. Eu noto diferenças neles, ok? Porque, de facto, eu não estou a trabalhá-los a eles, estou-me a trabalhar a mim, mas energeticamente eu estou a influenciar todo o ambiente. Completamente. Que é super giro também. E lá está, estás a comer uma pera, estás a comer um pêssego. Tu não estás a comer uma pera e um pêssego, tu estás a comer um mundo de vida que está ali. É mais as bactérias diferentes aqui para dentro, é mais um microbiomas dentro do teu microbioma, percebes? Olha, agora falaste de peras e bactérias, eu não quero aprofundar por aqui, mas fizeste-me pensar na qualidade do próprio alimento, porque depois hoje em dia já não é só se é um vegetal ou uma fruta ou não, também a sua qualidade nutricional. Exatamente. Porque efetivamente poderá não estar a alimentar
a insuficiência às bactérias que tu Sim. queres. E hoje em dia as pessoas, por exemplo, até uma fruta, tu vês, não é? Muita gente tira a casca. Para que tirar a casca? Ok, se não gostam do veneno, comprem coisas biológicas, ajudam os mercados locais, não é? Vão estar a comer o produto inteiro, com a fibra toda, mais uma vez, não fica só o açúcar mais disponível e vitaminas. Então, a forma como tu comes os produtos também faz diferença, não é? Eu comer uma fruta batida é diferente de eu comer uma fruta mastigada. Isso também te faz alimentar diferentes tipos de bactérias. Olha, e isso também nos sumos, também já ouvi muito que Exatamente. no sumo depois tu também retiras, não sei se será É fibra. fibra. Exato. Tu cortas Portanto, aquilo fica mais tudo. o açúcar, E hoje como em dia o arroz a branco, que tu frutose, dizias há pouco. exatamente. Então tu não tens só o açúcar dos bolos. As pessoas acham, eu não como açúcar, mas depois come massas brancas, come pão branco, come, sei lá, olha, os amidos em uma data de coisas processadas, come produtos que estão extremamente com substâncias aditivas, porque é para vender, não é? É para ser viciante. Exato. Não é? Então, também isto é um bocado de sobrevivência, andarmos aqui, porque tens que andar a fazer jogo de cintura para conseguir resistir às tentações todas, porque mesmo nos produtos supostamente saudáveis, tu já tens uma oferta gigante de coisas que até nem são todas saudáveis, é como o glúten. Ok, tudo o que é sem glúten é bom. Não é verdade, não é? Há coisas que são muito processadas, então é melhor escolher ingredientes que naturalmente são isentos de glúten, por exemplo, que é algo que inflama imenso o intestino, em muita gente, não é? Há uns mais, outros menos, mas pronto, no geral. É fascinante, realmente. E é uma grande tomada de consciência quando a pessoa consegue mudar a esse nível, Exato. não só alimentício, mas emocional e cuidar de si no todo que é, no todo que somos, não é? Entras em sintonia com o planeta todo, com o universo, com tudo. Porque a tua vibração, nós estamos todos conectados. Portanto, aquilo que eu posso achar que estou a fazer, que é só a mim que o problema é meu. Não é. Porque eu estou a envolver a minha família, os meus amigos, se me acontece alguma coisa, se eu fico doente, se eu morro, toda a gente à minha volta vai sofrer com isso. Portanto, é uma perda a lamentar por várias pessoas, não é só para mim. Quando eu estou doente, toda a gente adoece. Porque as pessoas têm que se monopolizar para ajudar a mim, neste caso que estaria doente, porque eu não quis saber da minha saúde, porque eu acho que aquilo que eu faço só me influencia a mim. Não é verdade. Não é? Esse é outro ponto bastante sensível e bastante pertinente, realmente, Ana, porque às vezes as pessoas dizem isso, mas eu não quero morrer velho. Ou, mas eu só estou a prejudicar-me a mim. E o que tu estás a dizer é muito pertinente nesse sentido. Será que só estamos a prejudicar-nos a nós, não é? E, efetivamente, vamos originar também determinadas consequências a quem tiver que nos cuidar ou a nível mesmo Exatamente. emocional. E o exemplo, depois também o exemplo, não é? A pegada que tu deixas Exatamente. nesse exemplo, até pelo que tu consomes ou pelas emoções que cultivas. Quando o creme protetor é um exemplo simples, não é? Toda a gente mete creme protetor e vai para o mar e está tudo bem. Mas não está tudo bem, porque Pois. se não escolhes um bom creme protetor, que é livre de químicos e de produtos tóxicos, esse produto vai para o oceano. No oceano é onde estão os peixes que as pessoas comem. Tu vais comer o peixe com esses produtos outra vez, vai voltar tudo a ti. Portanto, tudo o que tu fazes volta a ti, de uma maneira ou de outra. Portanto, quanto mais tens consciência A disso... lei do karma, não é? Completamente, mas é mesmo, tu tens de ter esta consciência, até porque eu não me sinto bem em maltratar o que está à minha volta, porque é o que está à minha volta que também me faz prosperar. Não é? É o que eu tenho cá dentro, é o que está à minha volta. Então, esta consciência tu vais ganhando quanto mais estás alinhado com tudo o que está a entrar no teu corpo. Seja... É tão bonito o que estás a dizer, é mesmo, é esse ponto de sair até de uma visão egoísta, vou chamá-la assim, sim. peço desculpa pela palavra, em que eu até acho que só me estou a prejudicar a mim e que alarga a consciência percebendo, não, nunca é só prejudicial a uma pessoa, não é? E efetivamente também influencia o todo. Tudo, é incrível e é muito simples, mas a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade, é pena. Isto devia-se cultivar mais profundamente. Isto é autoconhecimento que tem que começar logo na escola, logo, mas em criancinhas da pré mesmo, com pequenas coisas, observar, apreciar, contemplar coisas simples da vida. Olha, até podia ser giro, tu realmente, não sei se tens esse tempo e se tens essa vontade, mas haverem mais palestras, workshops ou até mesmo nas escolas ir com alguns exemplos, imagens de bactérias, já estava aqui a imaginar, e os miúdos entrarem nessa consciência. Depois não podia ser só uma vez. Não, mas eu estou sempre aberta a isso e antes da quarentena eu até estava a fazer idas a algumas escolas, não é? Porque eu também fui professora durante 20 anos, portanto também sei me mover nesse meio. E de facto eu estava a ir ensinar sobre os legumes, como é que a medir os açúcares nos lanches que eles trazem, para eles terem uma consciência do que é, o que é que está ali dentro, não é? Uma coisa é dizer que tem lá não sei quantas gramas, mas o que é isso visualmente? Percebes? Então é giro enches um pacote inteiro num iogurte minúsculo, quer dizer, aquilo é uma aberração, não é? Que se está a dar aos miúdos.
E isto é uma luta em Portugal e não só, mas aqui agora há um baixo-assinado e tudo por causa das creches, quer dizer, é impensável um cérebro que está em formação, uma criança que está em desenvolvimento, estar a receber tantas coisas, que são chamados inclusive disruptores endócrinos, que estão a alterar todo o seu processo de formação. Porque é inevitável, mesmo que estejas imaculada, tu não consegues ser imaculada neste planeta, mesmo a viver no sítio mais afastado, já tu chega sempre a alguma coisa. Então tu tens de tentar o teu melhor naquilo que são as tuas escolhas diárias para te intoxicares o menos possível. Pois é, mesmo essa a frase, não é? Intoxicar-te o menos possível. Exatamente, porque tu desligas o Wi-Fi, mas depois vais ver ao telemóvel, estás a apanhar das casas todas à tua volta, portanto, estás a ver, também não consegues fazer como tu queres realmente. Não queres comer determinados produtos, mas depois estás em determinadas zonas do país que só tens acesso àquilo, então tu tens de virar para aquilo que é mais básico na natureza, que é literalmente legumes, frutas, cereais integrais, as leguminosas, que é comida dos antigos, coisas orgânicas, e nós não precisamos muito mais. As pessoas comem demais hoje. Exato, essa também. Portanto, outra questão. Não se morre, há países que estamos a morrer à fome drasticamente, há outros que estamos a morrer por excesso de comida, quer dizer, isto é tipo um contrabalanço. E possivelmente vai tocar naquela questão que tu há pouco falavas em relação à minha filha, que é o que é que estamos a tentar compensar emocionalmente. Exatamente, as pessoas estão a comer por compensação, as pessoas não estão satisfeitas, são pessoas tristes. Há muita gente infeliz neste mundo que não tem o seu potencial cá fora porque também não acredita naquilo que está cá dentro. E depois, se calhar, também a qualidade nutricional do alimento, como já é mais vazio, não sacia. Exatamente, tu enches uma barriga, por exemplo, nem precisas de fazer coisas mega tóxicas, mas a alface é uma coisa que não é má, mas nutricionalmente não vale quase nada. Tu enches a barriga de alface e não tens espaço para mais nada, e daqui para cá, passado um bocado, estás com fome, mas não te alimentaste. Então, pois, ok, não dá para comer saladinhas, dá, se fizeres uma salada com brócolis ou com couve roxa, com umas leguminosas lá para dentro. Complementaridade outra vez, cooperação entre os alimentos também. Porque o prato também é complementar, entendes? Essa história de que a proteína é só no animal não é verdade, a proteína original vem do mundo vegetal, não é? E depois aquilo é tudo complementado, aminoácidos essenciais e não essenciais, portanto tem a ver com o animal, porque o animal pasta, portanto come primeiro da terra, não é? Digere. E aquilo é que vai complementar no seu corpo. Então, porque as pessoas acham, tem muito este estigma, não é? Que as pessoas que não comem carne que são todas a desmaiar, não é verdade, não é? Eu acho que não tenho arte de quem está a desmaiar, já não como há dizer, eu lembro-me de estudar na naturopatia que, por exemplo, nós que não temos papo, não devíamos consumir mesmo determinados cereais de determinada forma, porque não temos esse processo pré-digestivo. Então, que muitas vezes, claro, cozinhamos, sim. Mas que muitas vezes, para nós, na nossa anatomia, fisiologia, também não era o mais indicado. Então, e muitas vezes isso, se nós formos ver, está na grande base da nossa alimentação e já processado, que era o que tu dizias há pouco do arroz. Pois, sim. E já processado. Não falando que há coisas que já foram cereais que estão modificados geneticamente, portanto nem sequer são compatíveis a nível molecular com o nosso organismo, por isso geram inflamação. É um corpo que não é reconhecido. Agora falaste nos cereais. A comida favorita, portanto, transpondo o que é que são as fibras, a comida favorita das boas bactérias são cereais integrais e leguminosas e legumes. Tu tens o alimento, as fibras, que são os pré-bióticos, e os pré-bióticos vão alimentar as tuas bactérias, que são os probióticos, que vão gerar os pós-bióticos. E é isso que vai dar a saúde ao teu corpo. São ácidos gordos, cadeia curta, que elas produzem, que vão renovar toda a parte intestinal. E esse também é um ponto muito agir e muito importante. Fica aqui a ressalva, não sei se vou dizer alguma gafe, mas as pessoas procuram muito probióticos. Tem que tomar probiótico, tem que tomar... Exato. Sim, probióticos. Exato, agora estava a dizer a palavra certa. Mas esquecem sempre dos pré-bióticos. Exatamente. Então, se nós também depois não alimentarmos as boas bactérias, efetivamente... Sim, tu tens isso de fácil estamos acesso. Estamos sempre num consumo, exato. Não é? Dependendo se tens alguma patologia, alguma doença que exija tu fazeres até, porque há pré-bióticos, fibras solúveis, que tu podes ingerir. Depende, mas por exemplo, eu não tomo probióticos todos os dias de cápsulas, não é? Eu tomo probióticos através de produtos fermentados naturalmente, então eu procuro sempre o que é mais natural, mas em determinadas situações tu tens que fazer dessa maneira, percebes? Mas não te podes escudar só nisso. Lá está, tu tens que ir sempre de encontro àquilo que é a tua natureza, tens problemas, tu podes recompor o teu ecossistema, dá trabalho, dá, e por isso dás suporte nesse caminho, mas para mim não é fazer isso para a vida toda. Não é? Porque eu não acho que as pessoas vão ter a sua doença a vida toda, tirando algumas exceções, obviamente que já os danos são muito grandes e tu consegues fazer algumas correções. Até porque sempre que tu dás para a vida toda,
tu fazes com que o teu corpo também, entre aspas, se torne preguiçoso na produção de... Exatamente. Não é? Eu pelo Tu menos também estás a estou assim. criar um hábito e estás a fazer com que o que ele faz naturalmente não precise de fazer. Exato, então vou Não é? poupar a ATP, vou poupar a minha energia útil para Exatamente. outras coisas. Se eu para for outros sempre ao processos. supermercado, demora 500 metros do supermercado, ou vá, menos, a 100 metros. Se eu for sempre de carro, eu às tantas não vou trabalhar a minha musculatura, imagina que era o único momento que eu poderia andar e, portanto, o meu corpo, quando eu for fazer, já nem sabe bem o que é isso. Exato. Percebes? Então, nós também temos que manter esta estrutura ativa, porque há coisas que nós não controlamos. Isso é que tu dizias e muito bem, atenção, que quando suplementamos devem ser em momentos específicos ou de real Exatamente. necessidade e não, eu conheço pessoas que depois também entram nesse extremo Sim, de que é só agora suplementos. tomo todos os dias É. suplementos a vida toda. E até porque se não mudas a alimentação, estás a plantar morangos no deserto, literalmente. Exato, Percebes? exato. O terreno Há onde aquilo muito cai, que se podia dizer. não é? O terreno onde está a cair, estás a gastar dinheiro, porque não vai fazer a real ação que tu queres, porque aquilo Não não, é dá. fértil. Eu Exato. posso ter as melhores sementes dos melhores produtos, vou plantar no deserto e aquilo não vai crescer como se eu plantar numa terra fértil. O teu corpo é igual, é terra fértil. E que tu aqui a queres parte fazer. emocional ao mesmo tempo, depois, porque se estiveres em processos muito intensos também, podes estar a dizimar Exatamente. todas O as sementes que estás a pôr. É brutal. As pessoas nem fazem ideia, mas altera-te mesmo hormonalmente, inclusive mesmo. Tu estás a ter reações químicas. A conversa cá dentro é essa. Ou E, seja, é portanto, sempre olhar para o todo, olhar para o todo, olhar para o Exato. todo, nunca descuidar. Ninguém que quer, a pessoa que quer uma pílula ou fazer só uma coisa para tratar um mundo de situações que levou a pessoa a procurar alguém ajuda, não é? Não vai conseguir. Vai conseguir temporariamente algumas modificações, mas ela vai acabar por caminhar cada vez mais para isto, para o conjunto, para o todo. Ela vai ter que seguir diferentes abordagens. Se ela realmente quer ter uma vida plena, quer evoluir, quer se sentir feliz, realizado, despreocupado com coisas que não têm nada a ver, tem que fazer este caminho. E é um caminho lindo. Estava aqui a pensar qual seria a última pergunta que eu te deveria fazer, a sério, porque ao mesmo tempo lá está, é um conteúdo tão rico e tão que dava para explorar para tantos lados, Ana, que É verdade. prolongaríamos a conversa por muito tempo. Então estava aqui a procurar sentir de quem nos está a ouvir qual poderia ser a questão. E não vou agradar gregos e troianos, portanto vou agarrar no teu ponto anterior de probióticos e pré-bióticos e desmistificar aqui um bocadinho sobre, muito sucintamente, e como tu disseste muito bem, não precisamos estar sempre a tomá-los. Mas também há formas naturais de os irmos buscar, se elas tiverem qualidade nutricional. Sim. Então, se tu puderes, traz-nos só alguns exemplos de onde é que as pessoas podem buscar, por exemplo, alguns pré-bióticos para alimentar, nem que sejam os probióticos que depois tomam, por exemplo. Então, pré-bióticos é diversificar, o segredo da saúde é diversidade de alimentos, ok? Dos bons, claro, não estamos a falar de bolachas e isso, não. Estamos a falar de diversidade de coisas do mundo vegetal. Isso vai trazer fibras diferentes que vão alimentar diferentes bactérias. Voltamos às fibras, sempre trazer esta Exatamente, consciência. porque eu como, em vez de estar sempre a comer espinafres e couve, se calhar vou começar a introduzir também couve romanesca. Ai, aquela quiabos, o que é quiabos? Não sei, vou trazer e vou comer também. Percebes? Porque é mais uma fibra que vai entrar. Entendes? Ok. E depois em relação aos probióticos a mesma coisa, tu tens as fermentações, muita gente agora já começa a contactar com este mundo e já se fazem estas bebidas, a kombucha, o kimchi, o natto, são tudo produtos fermentados, os kefirs de água ou de leite. Há vegetais fermentados, é uma ótima forma de introduzir, é super simples, não é? Então, E aí também variar, não ficar sempre no mesmo. Diversidade, o segredo é diversidade, tu não engordas, isto aqui para quem tem a mania das dietas, nós não engordamos pelas calorias que ingerimos. Isto agora é polémico dizer isto. Nós engordamos pelo tipo de bactérias que nós temos nos intestinos, porque são elas que estão a comer. António, eu acho que este vai para o teaser. É verdade, mas isto é claro, se tu pensares e estiveres atento para as pessoas que estão nos a ouvir, estiverem atentas a tudo o que foi falado aqui, o tipo de serzinhos que tens aqui é que vai transformar o produto, portanto... Há uma experiência... E que te leva ao vício, não é? Portanto, leva ao teu consumo. Exatamente. Há uma experiência feita com ratos, que eu gosto sempre de dar o exemplo, que é, não dá para enganar. Isto também se faz com pessoas. Da cocaína e do açúcar? Não. Okay. Tu tens 3 ratos, normais, iguais, geneticamente, tudo igual. São daqueles todos clonados, dos laboratórios. E tu faz um transplante fecal. Portanto, fezes. Metes fezes de um dador obeso, metes fezes no outro ratinho de um dador magro e no outro ratinho fezes de um dador normal. E eles vão ter comportamentos a comer as mesmas calorias, eles vão ter resultados diferentes. O rato que recebeu do dador obeso vai ficar obeso, a comer a mesma quantidade que o rato magro está a comer, que vai emagrecer porque recebeu fezes de um dador magro.
Estás a ver? E aquele que recebeu fezes de um doador que não oscila ao peso, vai ficar exatamente igual a comer exatamente a mesma coisa. Uau, Portanto, ou seja, o segredo está nas bactérias mesmo. nas bactérias, não é nas calorias. As pessoas que têm aquela coisa de contar a caloria, não. 100 gramas, por exemplo, 100 calorias de abacate nunca será na vida igual a 100 calorias, por exemplo, de kefir, de mostarda ou de gomas, nunca na vida, percebes? Então, são as bactérias que vão processar esses alimentos que vão fazer tu engordares ou emagreceres ou ficares igual ou desencadeares determinadas doenças. E aí remete a toda a tua ancestralidade, a tudo o que está no teu passado, tudo o que tu estás a trazer ao mundo, percebes? Quando nasces, as primeiras que tu recebes bactérias, por isso é que o parto vaginal é muito bom. Exato. És da vagina e do ânus da mãe. Quando não nasces assim, já há médicos que têm sensibilidade para isso, é passar estes fluidos no corpo do bebê, porque é o primeiro grande contacto, percebes? E isto dita muito, há muitas situações clínicas que já vêm do parto em si. E não só, pronto, isto agora é mais outro tema gigante. É pá, fascinante. Mas estás a ver porque é que eu sou apaixonada por este tema? Porque isto é lindo, pronto, compreender as coisas nesta perspectiva. Só espero que lá em casa se apaixonem tanto quanto eu e tu, eu que te estou a ouvir e tu que és apaixonada já também aí por todo esse conhecimento que nos trazes. E só te posso agradecer mesmo por vires aqui partilhar um bocadinho do tanto. O conselho mesmo é: procurem, eu vou chamar assim esta mulher, porque realmente é fascinante também ouvir-te e poder entrar numa saúde mais integrativa, sim, realmente. Sim. Olha, Ana, há aqui esta parte do podcast, que já deve ser ouvido, que eu passo a bola, ou seja, neste caso convido-te a deixares algum tema ou alguma curiosidade, pode não ser necessariamente sobre mim, mas sobre algo que gostasses de trazer, que eu eventualmente ou não levei por aí ou que tu de algum tema queiras. Que não falámos aqui. Por exemplo, também não tem que ser só sobre mim, mas pode ser sobre mim ou sobre o que tu quiseres. Eu acho que abordámos aqui várias áreas, mas eu acho que é sempre giro nós irmos, e tu estás grávida e tens um bebê aí dentro, ir aí dentro, ir mesmo à raiz, não é? Mas já fomos ao parto, agora vamos Exato, a introdutir. Fazer o trimestre zero, pode ser interessante, preparar o corpo para receber a vida. Há muita coisa que tu consegues fazer reset nesses 3 meses antes, quando sabes que vais engravidar, obviamente quando não planeias não é bem assim, mas pelo menos, olha, vamos tentar, e aí fazes um trimestre zero, então em que vais cuidar o máximo mesmo do teu corpo para receber essa obra que vem aí. Então também pode ser uma coisa gira também de explorar. Sim, sim. Olha, por acaso para mim isso é bastante desafiante, porque para já eu nunca planeei, não é? Exato. Mas depois, porque curiosamente, em todas as minhas gravidezes, eu já posso falar por 6, a verdade é que eu os meus primeiros 3 meses não consumo loucamente, atenção, mas dou por mim a consumir alimentos que não fazem parte do meu... Mas não é da gravidez, hein? É os 3 meses antes de tu... Eu percebi. Okay. Mas pronto, o pré-conceição, pronto, como nunca planeei, exato, também nunca cheguei a ter uma pré-conceição consciente. Mas os meus primeiros 3 meses, e por falar em gravidez, e efetivamente eu dou por mim a querer, uma vez ou outra, consumir alimentos que não fazem parte da ordem do meu dia-a-dia há 20 anos. Pois. E eu digo sempre, acho eu, que é por isso, pelo menos desculpei-me a vida toda, a dizer se calhar era o corpo a precisar de mais gordura, de maior aporte de... Mas é isso mesmo, pronto. É o corpo que está a construir uma coisa nova, não é? E portanto ele vai buscar todos os recursos. A ti pode faltar tudo, mas ao bebê não pode faltar nada. Por isso é que há mulheres que depois caem os dentes, essas coisas, portanto, têm esses déficits. Porquê? Porque elas já não estavam ótimas e, portanto, com uma vida nova a formar-se, isso vai vir tudo ao de cima, não é? Mulheres, por exemplo, que são veganas e não comem carne e na gravidez têm vontade, elas estão a ter uma baixa de ferro. Então, se calhar, temos que trabalhar essa parte do ferro. Não tem que ir de propósito comer carne. Claro. Percebes? Mas esses sinais, é essa linguagem que é giro interpretar no nosso corpo. E o corpo está a falar contigo dessa forma. Seja durante a gravidez, seja fora dela, mas ele está constantemente a falar, através de uma dor, através de um desejo, através dessas situações todas. E o giro é tu descobrires a tua própria linguagem, porque cada um tem a sua. Saber ouvir o nosso corpo. Exatamente, para dares o que ele precisa. Ok, eu preciso de gordura, mas não me vou encharcar em batatas fritas, então bora lá comer gorduras boas. Quais são as gorduras boas? Pronto, por isso é que também é bom fazer acompanhamento, perceber, para não haver também desnutrição.
Não haver, há pessoas que resolvem, ok, não vou comer mais isto agora durante não sei quanto tempo, e depois passa um mês, estão ali sem energia, cabelo a cair e não sei o quê, depois dizem que a culpa é da alimentação. Não é, elas é que não fizeram bem. Claro, Não é? não Portanto, variaram, lá está a tal não variedade. variaram, não sabem o que é mesmo indispensável. Uma pessoa que não come carne tem que comer B12, não dê lá para onde dê. Agora há pessoas que tomam menos, outras tomam mais, não é? Agora uma pessoa que não come proteína animal, neste caso ovos, peixe e carne, pá, mas a B12 é essencial, formação do sangue, cicatrização, parte do cérebro, tudo. Então é uma coisa que não dá para vacilar, percebes? Portanto são pormenores assim. Olha, muito bom. Muita gratidão mesmo, Ana. Deixa-me só perguntar-te para ficar aqui, para que conste, onde é que as pessoas te podem seguir? Então, nas redes, não é? No Instagram, BeLoveBeYou, Ana Garcês, com Z. Também tenho Facebook, mas eu confesso, eu sou muito mais ativa, é mesmo no Instagram. O que é que há mais de redes? Eu tenho também o quê? Tenho o Twitter, mas pronto, não sou ativa. Basicamente é no Instagram. Depois podem procurar fisicamente também, ou online, na Clínica Dr. Pinto Coelho, na Clínica Medicinas, em Cascais, e depois online, pronto. E depois também os livros, tenho livros também escritos, podem também procurar esses livros. Quais são? Já agora, Lanches saudáveis, melhor aprendizagem, refeições saudáveis todos os dias, são 2. E pronto, depois é os cursos, formações, retiros, coisas que eu vou organizando, portanto isso fica sempre disponível ou no site ou no Instagram, está lá sempre tudo. Muito bom. Bem. Muita gratidão por vires compartilhar connosco aqui um bocadinho desta sabedoria, deste mundo, e que realmente procurem, contactem, mudem, se permitam a mudança, não é? Porque é mesmo um caminho e muito bonito. Sim, é mesmo. Obrigada por me Obrigada, teres Ana. convidado, adorei Obrigada também por teres vindo. partilhar agora aqui contigo este bocadinho, obrigada. E obrigada a ti que estás aí a ver-nos ou a ouvir-nos. Espero que tenhas gostado tanto deste conteúdo quanto eu. Lá está, eu sou um bocado apaixonada também por estas áreas e também são áreas de estudo, não especificamente só sobre o intestino e todo este mundo, mas para mim é fascinante. Então fugimos um bocadinho à normalidade deste podcast, mas de uma forma super enriquecedora. Por isso que toda esta riqueza de conteúdo te chegue e te faça pelo menos ficar com umas boas sementes. Até para a semana. Este episódio tem o apoio de NUA Biobarra.